Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Aproxime-se da pessoa, mostre para ela onde nós vamos ler. E sempre que você vier à Paz e Vida, traga o Evangelho. Pastor João Ribe, eu tenho uma Bíblia católica, posso trazer? Pode, não tem problema nenhum. Você vai acompanhar do mesmo jeito. O Novo Testamento na Bíblia católica é igualzinho ao nosso. E o Antigo Testamento é quase igual ao nosso, porque o nosso é igual ao dos judeus. A Bíblia que nós usamos no Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus usava naquela época, porque na época de Jesus, esses livros a mais que tem na Bíblia católica, eles já existiam na época de Jesus, mas os judeus, os próprios judeus, os rejeitavam. Então nós aceitamos a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento. Pastor, e os livros a mais que tem na Bíblia católica? Olha, até onde eu pesquisei, mete o pau nos ídolos, nas imagens. Se os protestantes soubessem como aqueles outros livros falam mal dos ídolos e das imagens, todas as igrejas protestantes evangélicas usariam a Bíblia católica. Não tem nada favorável ali para eles. Amém? Quer dizer que dá para você acompanhar perfeitamente. Se você trouxer uma Bíblia católica aqui, dá para você acompanhar perfeitamente tudo que a gente prega. E aqui está escrito o seguinte, ó. E aconteceu que, indo ele, quer dizer, Jesus indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Quer dizer, ele está indo para Jerusalém. Jesus está indo consciente de que vive as últimas semanas da sua vida antes da cruz. Então ele está indo ali deliberadamente, de livre e espontânea vontade, sabendo que a cruz aguarda ansiosamente para abraçá-lo. A cruz já está preparada. O madeiro já está preparado. E ele não foge, não. Jesus não é uma vítima inocente no sentido de que foi pego de surpresa. Ele é uma vítima inocente porque não tem nenhum pecado. Mas ele não será pego de surpresa. Ele sabe o que o aguarda em Jerusalém. E ele está indo para lá. E no caminho tem uma aldeia. Olha aqui o versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, dá até para imaginar, né? Aqueles 10 homens esfarrapados, roupas rasgadas, os rostos cobertos, a pele apodrecida, cheirando mal, mutilados. Jesus vendo-os, Jesus está vendo 10 pessoas destruídas, e Jesus vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Até aqui. Amém? Vou reler o versículo 13 e 14, parte A. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Agora eu vou ler mais uma vez isto. E você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Guarulhos, vai repetir em seguida. Vamos lá. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia
de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Amém? Você acredita no que nós acabamos de ler? Que 10 homens leprosos pararam de longe e suplicaram para Jesus ter misericórdia. E que Jesus, ao invés de orar por eles, ao invés de tocá-los, que Jesus tão somente deu essa ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quem crê que isso aconteceu desse jeito? Eu creio, eu também creio. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Guarulhos e região já deu para a palavra de Deus. E quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Em Apocalipse 19:13 está escrito que ele está vestido com uma veste branca salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então aplaude a Palavra de Deus. Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Isso, continua. Oh, que coisa linda. Ah, Senhor, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar, por favor. Tem muita gente se assentando até no chão, né? Tem gente demais, glória a Deus. Isso é sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Hoje muita gente aqui já foi curada, abençoada, libertada, não é? Já vimos os sinais. Mas agora eu quero que você mergulhe comigo nessa palavra, porque aqui tem bênçãos. E eu sei que você ama a palavra de Deus. Eu já te disse que Jesus vive suas últimas semanas. Vai a Jerusalém para dar um abraço na cruz, porque a cruz já está também de braços abertos, esperando por ele. E ele não fugirá do objetivo da sua missão, que é entregar a sua vida por todos nós. E no caminho tem essa aldeia. E quando ele vai entrar na aldeia, entenda isso. As cidades, antigamente, elas eram muradas e tinham portas. Esta, por ser uma aldeia, ela tinha também uma entrada principal, a porta da aldeia. E Jesus está entrando naquela aldeia, naquele pequeno povoado. Mas assim que ele está entrando, ele escuta 10 homens gritarem ao mesmo tempo, a pleno pulmões, e aquilo é um sacrifício muito grande, porque eles estão apodrecendo em vida. A garganta já está apodrecida, os pulmões já estão apodrecidos. Muitos deles já estão também com as línguas apodrecidas, os lábios apodrecidos, os narizes apodrecidos, a pele apodrecida, eles cheiram mal. Gritar naquele momento exige muita energia, e eles reúnem as últimas forças, e eles gritam quase que ao mesmo tempo: Jesus, Mestre! Tem misericórdia de nós. Eles queriam que Jesus se compadecesse da situação que eles estavam vivendo, porque realmente era digna de pena.
E Jesus, ao invés de falar, venham aqui que eu vou curar vocês, deixa eu colocar as mãos, deixa eu orar, Jesus simplesmente responde: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles estão parados ali na porta daquela aldeia. Pararam de longe, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém que tivesse saúde. E quando Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, é porque na escritura de Moisés, no Antigo Testamento, a ordem era essa. O sacerdote e não o médico era a pessoa que examinava um suspeito de lepra para verificar e dar o diagnóstico se tal pessoa estava leprosa ou se aquilo era apenas uma alergia ou outro tipo de enfermidade. Era o sacerdote que tinha que examinar a pessoa que estava com manchas na pele. O sacerdote examinava e o sacerdote podia dizer, é lepra. E o sacerdote podia dizer, não é nada não. É só uma alergia, uma coceira, uma micose. Era o sacerdote e não o médico que dava o diagnóstico. E se o sacerdote dissesse que o suspeito da doença era leproso, imediatamente esta pessoa estava sentenciada a uma solidão total. Ela perderia a casa em que morava, a família, teria que sair da cidade e não ter contato com qualquer pessoa saudável. Jesus manda eles se mostrarem aos sacerdotes, e eu quero que você vá comigo lá na lei de Moisés, onde você comprova isso que eu estou te explicando no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 43. Olha o poder que o sacerdote tinha. Olha só, Levítico 13, versículo 43. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem. Não havia nenhum exame científico, não, era visual. Quer dizer que um sacerdote poderia se enganar. Mas o sacerdote é que tinha que dizer, é lepra ou não é? Versículo 44 está dizendo, leproso é aquele homem, imundo está. Veja que palavra pesada que vem em seguida. O leproso era considerado imundo. Imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. E a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o beiço superior. E clamará, imundo, imundo. Veja, o próprio leproso, depois de ouvir o sacerdote dizer, você é imundo, o próprio leproso tinha que dizer, imundo, imundo, eu sou imundo. Puxa vida. Versículo 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. Eu te falei que o leproso era condenado a uma solidão total. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial, ou fora da aldeia, ou fora da cidade. Fora. Olha que tragédia uma pessoa ser declarada leprosa. Você está imundo, sai de casa, sai da cidade, sai da tua parentela. Você não pode mais conviver em sociedade, vai para fora. Rasgue as suas roupas. O leproso tinha que pegar as roupas e rasgá-las.
E ele tinha que cobrir o beiço superior, ó. Ele enrolava um pano assim, e ele tinha que cobrir o beiço superior. E andar assim na rua, com as roupas rasgadas, e o lábio superior coberto, e sozinho, lá fora. Sem casa, sem família, situação para se ter compaixão mesmo. E a pessoa não recebia nenhum tipo de tratamento, nenhum remédio, nada. Está doente? Está com lepra? Você não pode contagiar os outros. Rasga suas roupas, cubra o beiço superior. E quando você estiver andando aí no deserto, fora da cidade, fora da aldeia, fora do arraial, fora do acampamento, quando você estiver vendo alguém no caminho, comece a gritar: imundo, eu sou imundo. E a pessoa cobria o rosto e gritava: imundo, eu sou imundo. Sujo. A lepra se espalhando, a pessoa apodrecendo, a orelha apodrecendo, corpo apodrecendo, a pele vertendo um líquido mal cheiroso, grudando nas vestes rasgadas, que ele nunca trocava, porque ele não tinha mais casa, ele não tinha guarda-roupa, ele não tinha outra veste, ele era um trapo, imundo. Tomar banho para quê? Se limpar para quê? Eu sou imundo! Eu sou imundo! E quem ouvia isso saia correndo: imundo, imundo, imundo! As pessoas fugiam. A lepra era uma maldição. Às vezes a pessoa desconfiava que tinha lepra dentro da casa dela. A lei mandava: você tem que avisar a autoridade é o sacerdote. Se não avisar o sacerdote e a gente descobrir, você será apedrejado. Então a pessoa desconfiava que tinha uma praga dentro de casa, praga de lepra principalmente. Ele tinha que comunicar ao sacerdote: sacerdote, eu estou vendo lá na minha casa, na parede, umas bolinhas verdes, umas bolinhas vermelhas. Parece que tem uma praga na minha casa. O senhor pode ir lá verificar? Aí o sacerdote já dizia para os diáconos e diaconisas, para os levitas: vão lá, façam o despejo da casa antes de eu chegar. Façam o despejo da casa. Já tiravam tudo que tinha na casa. Aí o sacerdote ia lá, examinava a parede. Essa manchinha aqui, essa manchinha aqui. Levitas, raspem o reboque. Joguem todo esse reboque raspado num lugar sujo, imundo, numa lixeira. E tranquem esta casa por 7 dias. Aí eles raspavam todo o reboque da casa. Recolhiam aquele entulho, aquele monturo. Está entendendo isso? O monturo, o lixo, a sujeira. E pegavam aquele lixo e levavam para um lugar imundo. E trancavam a porta. A porta ficava fechada 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote chegava lá na casa, mandava abrir a porta e entrava na casa. Se as manchas tivessem voltado, ele mandava demolir a casa. O leproso perdia até a casa própria. Vamos ler isso aqui na palavra de Deus. No capítulo seguinte de Levítico, capítulo 14, versículo 43. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está, portanto se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo.
todo aquele lixo, aquele monturo, era levado para um lugar imundo. O leproso, muitas vezes, perdia até a casa. Perdia tudo. Não tinha mais para onde ir. Imagine se você hoje não pudesse voltar para a tua casa e tivesse que perambular na rua e não ter contato com mais ninguém e ter ainda que gritar: eu sou imundo, sou imundo. É para ter compaixão ou não é? E pior ainda, se a suspeita de lepra for verdadeira, se você começar a apodrecer vivo, é para ter compaixão. Aqueles homens pararam de longe por causa disso. Vamos retornar lá em Lucas capítulo 17, no versículo 12. E Jesus, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Pararam de longe porque não podiam se aproximar. Jesus, mestre, tem compaixão, tem misericórdia de nós. E Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote, porque é o sacerdote que poderia examiná-los e dizer: é lepra, imundo, imundo. Só que eles já são leprosos. Para que se mostrar ao sacerdote se eles já sabem que são leprosos? Eles não precisam do exame de um sacerdote para ter a certeza que eles são leprosos. Mas Jesus deu a ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Cada um tinha o seu sacerdote em particular, porque aqueles leprosos, cada um era de uma aldeia, de uma cidade, de uma região, eles formavam uma comunidade de gente leprosa. Eles andavam juntos para não viver uma solidão extrema, mas eram miseráveis, um mais do que o outro, um mais desgraçado do que o outro, um mais perdido e arrebentado do que o outro, um mais destruído do que o outro. Eles mesmos eram o quê? Um monturo. Eles mesmos eram lixos, considerados imundos. Mas aonde eles pararam? De longe. Na porta daquela aldeia apenas? Não. Tiveram a felicidade de parar diante da verdadeira porta. A única porta que salva. A única porta que conduz às bênçãos e à salvação. A única porta que conduz à eternidade. Naquele momento, Jesus se tornou a porta do monturo. Aliás, eu diria para você que Jesus é a porta do monturo. Porque ele diz em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quem é que entra por esta porta que é Jesus? Só quem é imundo. Só pessoas infelizes, arrebentadas, miseráveis, desgraçadas, com as vidas destruídas, cheias de pecados, demônios e tormentos. Pessoas que estão com muita imundície espiritual. E é evidente, amados, que a palavra de Deus faz um paralelo entre a lepra e o pecado. Porque a lepra ainda hoje não tem cura, ela tem controle. Você toma remédio, você pode até controlar a lepra, mas ela não sara não, não tem cura para a lepra não. Ainda não existe cura para a lepra. Agora eu te garanto que ninguém nasce leproso, né? Você já viu algum bebezinho nascer leproso? A gente se torna leproso depois, se tiver a infelicidade de pegar a doença. Assim como também ninguém nasce pecador. Você já viu algum nenezinho, hein? Aquele que está lá no colo daquela moça. Aquele nenezinho, quando nasceu, já xingou o médico? Vai bater na sua mãe, seu isso, seu aquilo. Hã? Você já viu algum nenezinho nascer com um cigarro na boca, um pacal de maconha, ou fumando um cachimbinho de crack? Você já viu algum nenezinho nascendo e falando: não quero mamadeira não, traz uma cerveja aí? Ou seja, ninguém nasce pecador. O que acontece? A gente se torna pecador. E o pecado, o que é? Uma doença que leva à morte, porque a palavra diz: a alma que pecar, esta morrerá.
A situação desses leprosos hoje seria grave, na época de Jesus era gravíssima, porque não tinha nenhum tratamento, nenhum remédio. Mas, felizmente, eles, aquele monte de lixo humano, aquele lixo humano ambulante, parou diante da porta do monturo. Jesus é a porta do monturo, porque ele recebe cada pessoa, inclusive ele recebeu. Eu era imundo, eu não prestava para nada, eu era um lixo. Mas ele falou, pode entrar, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus é a porta do monturo, só que quando você entra por esta porta, com todos os teus lixos, o sangue de Jesus te purifica de toda lixeira, de todo mau cheiro, de todo pecado, de toda doença, de todo demônio, de todo vício, de todo tormento e de tudo que atrapalha a sua vida. Quando você passa por essa porta, você fica limpo. E eles tiveram a felicidade ali na porta da aldeia encontrar a porta do monturo, que é Jesus. E Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mostrai-vos aos sacerdotes para quê? Para que sejam examinados. Mas se eles já sabem que são leprosos, para que se mostrar aos sacerdotes? Porque eles já são leprosos mesmos. Mas eles obedeceram a palavra que Jesus disse. E aqui está o princípio da bênção. Quando Jesus fala uma coisa, você tem a opção de obedecer ou não. Mas se você obedecer, você está obedecendo a palavra de Deus. E isso vai trazer bênçãos para a tua vida. Aqueles 10 simplesmente obedeceram. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos lá. E eles arrebentados, mal cheirosos, apodrecidos em vida, cheios de feridas da cabeça até o pé. Eles vão caminhando, cada um vai procurar o seu sacerdote, mas nem bem eles saíram. Eles começam a ser curados instantaneamente. A carne começa a ser reconstituída. A pele antes podre, mal cheirosa, vai se tornando como a pele de uma criança recém-nascida. Os dedos vão sendo reconstituídos, os pedaços que faltavam vão voltando, a pele vai sendo restaurada. Eles que estavam cheirando mal, um não suportava o hálito do outro, de repente ninguém está cheirando mal. Todos foram purificados, todos foram limpos instantaneamente, e eles começaram a se alegrar. Olha, eu estou curado, estou curado. E cada um correu para se mostrar aos sacerdotes, ou para ir para casa, ou para seguir o seu caminho, ou para entrar na aldeia, sei lá, cada um foi fazer o que queria. Mas a palavra nos conta que um deles, um dos 10, vendo que tinha sido curado, limpo, purificado, ele pensou, isto aconteceu, porque Jesus falou. Eu estou limpo, purificado, não sou mais imundo, porque tive um encontro com Jesus. Ele falou para eu me mostrar ao sacerdote, mas eu não vou procurar o meu sacerdote lá em Samaria, porque ele era samaritana. Eu não vou até Samaria procurar um sacerdote que inclusive me mandou embora. Eu não vou procurar um sacerdote que me expulsou da aldeia e da cidade de Samaria. Eu não vou procurar um sacerdote que me declarou um imundo. Eu vou procurar o verdadeiro sacerdote, aquele que me purificou da minha doença, aquele que disse apenas uma palavra e eu fui curado. Ele é o meu sacerdote. E ele voltou glorificando a Deus. Entrou na cidade porque não era mais imundo. Entrou pela porta, alcançou Jesus. E ele bradava em alta voz, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Jesus parou e olhou, e ele veio e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. E ele adorou o Senhor. E ele glorificava Jesus Cristo e agradecia e bendizia. E Jesus olhou para aquele homem e deixou que ele ficasse ali ajoelhado, adorando. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. De nascimento, Jesus é judeu. E um judeu é ensinado pelo Antigo Testamento
a nunca dobrar os seus joelhos diante de um ídolo, diante de uma imagem, ou diante de um homem, seja ele governador ou quem for, rei ou autoridade. Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram os joelhos lá na Babilônia. Foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa disso. O judeu prefere morrer a se ajoelhar diante de um homem. E Jesus é judeu de nascimento. Se Jesus fosse apenas um homem brilhante, como muitas religiões ensinam aí fora, Jesus foi o espírito mais evoluído que já pisou esse planeta, Jesus foi um gênio, Jesus foi um homem especial. Se Jesus fosse apenas um homem, mas judeu, ele não permitiria que aquele ex-leproso dobrasse os joelhos diante dele. E mais, que aquele ex-leproso o adorasse, porque o judeu sabe que só Deus é digno de adoração. E Jesus permitiu que aquele homem ficasse ajoelhado diante dele, adorando-o, porque Jesus verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de ser adorado. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, tem uma palavra que ele mesmo diz e que é reveladora. E eu não sei o que as testemunhas de Jeová fazem com esse versículo. Eu não sei como que eles explicam para os seus seguidores, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Porque ali Jesus diz, de lábios próprios, de viva voz, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa é como se fosse o A e o Ômega é como se fosse o Z no nosso alfabeto. Por isso ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, mas ele está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Por isso que ele aceitou que aquele homem o adorasse. Agora preste atenção, Jesus diz assim, não foram 10 os leprosos curados? Eu curei apenas um ou outro? Eu curei só este? Eu não curei os 10? Não foram os 10 curados? Cadê os outros 9? Ninguém voltou, olha a palavra, amados, olha a palavra, cuidado você que recebe bênçãos e não volta. Ninguém voltou para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele era um estrangeiro, não era judeu. E isso já era também profético, porque mostrava que os judeus iriam rejeitar Jesus, mas os estrangeiros como nós, iríamos crer nele e recebê-lo. Isso já era profético. Ninguém voltou para dar glória a Deus. Ele ficou triste, porque isso é ingratidão. A pessoa procura a Deus na hora da necessidade. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia, ele opera, ele cura. Mas a pessoa se esquece dele logo depois de receber a bênção. Não volta mais. E veja o detalhe. Os 10 chamaram Jesus assim. Jesus, mestre. Não é o que está escrito aí? O que faltou? Eles chamarem Jesus do quê? Senhor. Meu Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Meu dono.
Jesus ficou muito triste. Jesus está indo para Jerusalém. Ele podia falar, quer saber de uma coisa, essa humanidade é muito ingrata mesmo. Eu não vou morrer para ninguém. Se eu quiser salvar, eu salvo sem morrer na cruz. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Veja o versículo 19, o que Jesus disse para aquele homem que estava ajoelhado diante dele. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele podia salvar sem morrer na cruz. Ele podia falar, não vou morrer na cruz, não, coisa nenhuma, estou indo para Jerusalém para morrer por esses ingratos, que eu já sei o que eles vão fazer comigo lá. Mas eu nunca vi alguém amar como ele ama. Eu nunca vi uma pessoa ser apaixonada a ponto de dar a sua vida até pelos inimigos, até pelos piores pecadores, porque ele é justamente isso, ele é a porta do monturo. Ele recebe a gente do jeito que a gente está. Às vezes a pessoa quer receber Jesus, ela fala assim, não, mas antes eu vou parar de fumar. Eu quero entregar a vida para Jesus, mas antes eu vou parar de beber. Eu vou voltar para Jesus, mas antes eu vou virar santo, depois eu vou para Jesus. Quando Jesus é a porta do monturo, a palavra monturo quer dizer lixo. Ele recebe a pessoa com todas as suas sujeiras, do jeito que ela está, com os vícios, com os tormentos, com os demônios, com os pecados, com as iniquidades, com as maldades, com o coração sujo, a mente suja, os olhos sujos, a boca suja, as mãos sujas, os pés sujos. Ele recebe a pessoa imunda. Mas ele recebe a pessoa com amor. Ele não diz, ai que nojo, pode vir, você está imundo, mas não toque em mim não. Está muito sujo. Pelo contrário, você vem para ele do jeito que você está, e ele te recebe de braços abertos. É por isso que ele morreu assim, ó, de braços abertos na cruz. Os braços dele abertos, para receber qualquer pessoa, até a mais suja, até a mais imunda, até o pior pecador, até a pessoa mais indigna, até a pessoa mais podre, ele recebe. E não recebe por cortesia, ou por educação, ou por formalidade, ele recebe com amor. Amor que ele provou morrendo na cruz. Agora, um dia perguntaram para Jesus, Senhor, vai todo mundo para o céu? Ou são poucos os que se salvam? Hã? Vamos comigo aqui, no Evangelho de Lucas, mesmo capítulo 13. Vamos ver aqui, a partir do versículo 23. Lucas 13, 23. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai, quer dizer, insista, se esforce, porfiai por entrar pela porta estreita, pela porta estreita, a porta. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, preste atenção, o pai de família que ele está falando aqui é Deus. Quando o pai de família cerrar a porta, quer dizer, fechar a porta é Jesus. Essa porta está aberta por enquanto. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, quando Deus se cansar e disser, chega, acabou. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens nos ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos
que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. Entrar pela porta estreita significa parar de praticar a iniquidade, a injustiça. Não apenas com relação ao seu semelhante, mas principalmente a injustiça que a pessoa pratica quando rejeita o sacrifício de Jesus e diz que prefere Buda, diz que prefere Maomé, diz que prefere o Kardec, diz que prefere o seu padroeiro. É uma injustiça com ele, depois de tudo que ele padeceu, a pessoa falar que prefere outra pessoa. Ah, prefiro outro, prefiro a Iemanjá, prefiro o São Jorge. É uma injustiça. É uma iniquidade. Quando a porta se fechar, muitos vão querer entrar e não poderão. Nós temos que entrar pela porta enquanto ela está aberta. E quem entrar por essa porta será salvo. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Meu querido e minha querida. 10 foram curados, todos receberam a bênção. Eu vou dizer uma coisa aqui diante de Deus, me escute. Deus está me ouvindo. Todos aqui, sem exceção, receberam a bênção. Todos. Ele, misericordiosamente, não por nosso merecimento, Ele abençoou a todos igualmente. Amém? Todos estão abençoados, todos. Agora, quem é que vai voltar para se ajoelhar diante dEle e não chamá-lo apenas de Jesus, mestre, mas de Senhor, meu dono? Essa proporção me espanta, sabia? 10 pessoas, só um se salva. Foram 10 abençoados, só um ouviu Jesus falar: a tua fé te salvou. Quer dizer que dos 10, só um foi salvo. Imagine se aqui nessa igreja, de cada 10, só um será salvo de verdade. Porque os outros 9 estão praticando a iniquidade, não serve a Jesus, não é fiel em dízimo nem em oferta, não trabalha na igreja, não distribui um folheto, não evangeliza, não trabalha, só vai atrás de Jesus, o mestre, para receber a bênção, só. Imagine se de cada 10 aqui, apenas um será salvo. Não porque ele não quer salvar todos, porque ele morreu por todos, mas é porque os outros 9 estão praticando a iniquidade. Então tem que haver um conserto de vida. Por tudo que está acontecendo no mundo, pelas coisas que estão aí diante dos nossos olhos. Notícias estarrecedoras, em alta velocidade, que a gente esquece das anteriores. Essas inundações, deslizamentos, desmoronamentos, terremotos, guerras, pestes, rumores de guerra, fome, iniquidade, desamor, violência, irmão contra irmão, filho contra pai. Tudo isso que está acontecendo no mundo, terrorismo, pessoas sendo mortas como se fossem baratas, tsunamis, terra tremendo em todo o mundo. O terremoto no Haiti foi tão devastador que os cientistas disseram que o poder de destruição que ocorreu no Haiti foi o mesmo de 30 bombas atômicas lançadas naquele país. E tudo isso não te dá um alerta, não? Não te cai a ficha
que você tem que parar, porque Jesus está voltando? É claro que você sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. Está para acontecer aquilo que já era aguardado pelo apóstolo Paulo e pela igreja cristã primitiva, porque eles diziam o tempo todo: Maranata! Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus. Está para acontecer aquilo que a igreja esperou ansiosamente, o arrebatamento dos salvos. A qualquer momento as trombetas soarão, salvos serão arrebatados. Aí a porta se fechou. Não dá mais, pode bater, não dá mais, a porta fechou. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, então os que estiverem do lado de fora começarão a bater: Senhor, Senhor, abre-nos, mas a porta do monturo estará fechada. E ele dirá de lá de dentro: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você preferiu o São Jorge? Fica com ele. Preferiu o Buda? Fica com ele. Preferiu o Maomé? Fica com ele. Preferiu o Kardec? Fica com ele. Preferiu a Iemanjá? Fica com ela. É uma iniquidade, depois de tudo que Jesus sofreu, você falar que prefere outra pessoa. Eu creio que você não veio aqui por acaso. Eu creio que você desesperadamente sente a tua alma suplicar: eu quero Deus, o verdadeiro Deus. E você foi trazido aqui por esta fome, por esta sede. E agora chegou a hora de você entrar pela porta, a porta do monturo. E Ele quer que você traga junto com você todos os seus pecados, porque Ele vai te purificar de toda iniquidade. Ele quer que você traga todos os seus tormentos e sofrimentos, e a carga pesada que você carrega, Ele quer que você traga essa carga pesada, porque Ele vai tirar o fardo pesado, e Ele vai te dar o jugo leve e suave. Aí você vai poder dizer: Jesus, meu mestre e meu Senhor, meu dono. O diabo não mexe em mim, não. Ontem nós inauguramos na cidade de Mauá uma grande igreja, mas tinha uma multidão tão grande que as pessoas não conseguiam entrar. Tinha gente em cima do muro, em cima da mureta, tinha gente em tudo quanto era lugar, as pessoas penduradas. Estava parecendo a casa de Pedro em Cafarnaum, quando desceram aquele paralítico pelo telhado. Fome, fome da palavra de Deus. Fome, fome. Por quê? Porque todo mundo sente que algo está para acontecer. A volta de Jesus, para buscar a sua igreja. A pessoa tem que reconhecer a própria miséria, porque Jesus morreu por todos, pelo pequeno pecador e pelo grande pecador. Ele é o Salvador que diz: eu sou o Alfa e o Ômega. De ponta a ponta, Ele salva qualquer ser humano que confia nele. Qualquer pessoa que esteja nos dois extremos, o menor pecador e o maior pecador, Ele salva igualmente. É só a pessoa entrar e vir do jeito que está. E entrar pela porta estreita. Jesus é esta porta. Quando você entra por esta porta estreita, sabe o que acontece à porta estreita? Tudo que você está trazendo com você não passa, porque a porta é estreita. A pessoa está carregando o vício da bebida e o vício do cigarro. Na hora que ela vai entrar pela porta, só ela consegue entrar, o resto não consegue entrar, porque a porta é estreita. A porta é exatamente a tua medida, só passa você. Aí se você entrar, Ele vai te purificar. E o que Ele quer é que você se ajoelhe aos pés dEle, e Ele diga: a tua fé te salvou.
Ele tem poder para fazer isso, Ele é o Todo-Poderoso. Olhem todos para mim, porque esse é o momento em que eu mais me alegro. Esse é o momento em que o céu mais prende a respiração. Esse é o momento em que os anjos fazem um silêncio. Esse é o momento que o Pai fica olhando para cá. E eu pergunto nesse momento, quem aqui quer entrar pela porta que é Jesus, receber a salvação, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quanta gente, olha que coisa gloriosa. Com a tua mão erguida, vem aqui para frente, com a tua mão erguida assim. Todos que ergueram as mãos, com as mãos erguidas, venham aqui para frente. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Olha quanta gente que está entrando pela porta. Vem e entra, porque a porta está aberta ainda. Oh, igreja, vamos nos alegrar. Igreja, vamos aplaudir, vamos glorificar. Olha quanta gente chegando, igreja. Isso, entra, chega mais perto, entra pela porta, chega mais perto, entra. Pode abaixar a mão. Eu quero chamar você que está sem igreja, escute, olha, escute. Os outros 9 foram abençoados por Jesus, mas não voltaram. Em outras palavras, rapidamente se desviaram. E nos últimos dias as pessoas irão se desviar em alta velocidade. Rapidamente. Porque a iniquidade, disse Jesus, está se multiplicando e o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplica em alta velocidade. E as pessoas estão aderindo. Então você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, não faça iniquidade, não faça essa injustiça com ele. Você conhece a palavra, filho pródigo e filha pródiga, saia do teu lugar e vem aqui para frente também. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você que está afastado, afastado, e você que está sem igreja, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, venha. Você que está sem igreja, venha, porque é justo que você venha. O diabo tem falado, você não precisa de igreja não. Só que é na igreja que você toma parte no corpo e no sangue de Cristo. Você não precisa da igreja, você precisa do corpo, estar ligado ao corpo. Se você não estiver ligado ao corpo, você apodrece que nem aqueles leprosos. Você que está sem igreja, vai chegando, tá? Quero falar com você que está assistindo pela TV, ou te deram um DVD e disseram, assista isso aqui, e você está assistindo. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil. Você quer entregar tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Nós vamos nos ajoelhar aqui também. Vamos nos ajoelhar diante do altar. E você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, não precisa parar o veículo. Se você quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Você com a mão direita assim colocada sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou de joelhos, porque eu sei que a porta é estreita, e é assim que eu posso entrar por ela. E de joelhos, eu declaro que não apenas o Senhor é Jesus e meu mestre, mas principalmente o meu dono. Eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito e o meu caminho ao Senhor. E eu te peço, me purifique agora de toda iniquidade,
de toda sujeira, de toda imundície. Retira de mim tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não te agrada. Me purifica, corpo, alma e espírito. Meu Pai querido, eu te peço agora, escreve o meu nome no livro da vida e me guarde até o grande dia do arrebatamento da tua igreja. Eu quero subir com os salvos e eu quero praticar a tua justiça e não a iniquidade. Eu quero viver para te servir e te glorificar. Pai bendito, me dê agora a certeza do meu perdão e da minha purificação. Me dê agora a alegria da minha salvação, porque eu estou de joelhos pela fé e eu quero ouvir o teu Espírito me dizer: a tua fé te salvou. Eu quero, meu Deus, tomar posse agora da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.